bom? Estamos aqui para mais uma aula de geografia para o sexto ano. E, como sempre, eu falo com vocês, em todo vídeo, eu dou a lida no texto que dou para os meus alunos e faço alguns breves comentários, se necessário, porque o texto é bem mastigadinho, bem fácil de entender. Isso aqui é mais uma revisão que eu dou para eles. O sistema solar. O sistema solar é um sistema planetário, isto é, um conjunto formado por um astro maior, uma estrela chamada Sol, ao redor do qual giram astros menores, os planetas, os satélites e outros corpos celestes. A Terra faz parte do sistema solar. O Sol, portanto, é o centro do sistema planetário, onde nós nos localizamos. Além da Terra, são conhecidos 8 planetas que giram ao redor do Sol. Pela ordem de proximidade em relação ao Sol, esses planetas são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Há pouco tempo tivemos aí uma discussão sobre Plutão, se ele seria ou não um planeta, um planetóide. Ainda tem um pouco essa... Se decidiram, mas ainda tem um pouco essa discussão sobre isso. Se ele vai realmente ficar na classe de planeta ou não. O maior planeta é Júpiter, que possui um diâmetro de 11 vezes superior ao da Terra, e o menor seria Plutão, que está nessa discussão, com um diâmetro cerca de 3 vezes inferior ao da Terra. A Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol. A distância média da Terra ao Sol é de 150 milhões de quilômetros. Falamos em distância média porque ela varia ao longo do ano. A órbita dos planetas ao redor do Sol não é circular, ela é elíptica. Por isso, a Terra e os demais planetas, no seu movimento de translação ao redor do Sol, não apresentam sempre a mesma distância em relação a ele. A distância média da Terra em relação ao Sol é muito importante para a existência da vida no nosso planeta. Se a Terra estivesse mais próxima ao Sol, como Mercúrio ou Vênus, o calor seria excessivo e provavelmente toda a água dos rios e oceanos se evaporaria. Se a distância fosse maior, como a de Marte ou Júpiter, o frio seria intenso e toda a água congelaria. Além do Sol e dos novos planetas, existem ainda outros astros do sistema solar: os planetoides, os cometas, os satélites naturais e os meteoros. Planetoides, também chamados de asteroides ou planetoides, são minúsculos planetas que giram ao redor do Sol, cuja maioria possui órbitas situadas entre as de Marte e as de Júpiter. Já foi comprovada a existência de cerca de 1.500 asteroides, mas é provável que existe um número ainda maior. É aí que está a discussão sobre Plutão. Várias hipóteses tentam explicar a origem desses planetoides. Seria o resultado da explosão de um planeta que existiu entre Marte e Júpiter. Podem ainda ter sido formados em consequências de choques entre astros maiores que giravam ao redor do Sol nessa área, ou seria o resto do período de formação do sistema solar. São as 3 hipóteses que tem para a criação dos planetoides. Cometas. São astros de pequena dimensão que giram ao redor do Sol. Podemos observar periodicamente cometas de órbitas elípticas. O de Halley, por exemplo. O cometa de Halley é o mais famoso que tem aí. Os cometas geralmente são formados por 3 partes: núcleo, que é a parte central sólida dele; cabeleira ou coma, uma espécie de nuvem de gases que envolve o seu núcleo, em volta dele, certos gases; e a cauda, o rastro deixado pelo cometa, constituído por gases e partículas de poeira. Quer dizer, conforme ele vai, os gases vão se deslocando e vão criando aquela cauda. A luminosidade dos cometas não provém deles,
e 5 dos raios solares refletindo nas partículas e nos gases que formam sua cabeleira e sua cauda. Um dos cometas mais famosos é o de Halley, já comentei, que se aproxima da Terra a cada 76 anos. Sua aparição ocorreu em 1986, aí você calcula aí mais ou menos quando ele vai aparecer novamente. Então ele faz uma viagem na galáxia e do Sol, dos planetas, e passa pela Terra de novo. Satélites são astros que giram ao redor dos planetas. A Lua é o satélite da Terra. É o único satélite natural do nosso planeta. Outros planetas também possuem satélites. Saturno, por exemplo, tem 18, sendo que o maior deles, chamado Titã, tem aproximadamente o mesmo tamanho que o planeta Mercúrio. Júpiter possui também inúmeros satélites. 18 deles já são conhecidos, mas é provável que existam mais. Urano tem 17 satélites, Netuno tem 8. Marte tem 2 e Plutão tem 1. Mercúrio e Vênus não possuem nenhum satélite. Certo? Meteoros são fragmentos sólidos que vêm do espaço em grande velocidade em direção à Terra. Atraídos pela força de gravidade do nosso planeta, entram na atmosfera terrestre, onde sofrem um intenso atrito com o ar, que dá origem a um grande calor e a uma forte luminosidade. Ao se aquecerem, os meteoros são destruídos. Esses fenômenos luminosos que ocorrem na atmosfera da Terra são popularmente conhecidos como estrelas cadentes, porque a luminosidade que adquire se parece com o brilho de uma estrela. Os corpos que dão origem aos meteoros são minúsculos, em geral, do tamanho de grãos de areia. Quando eles penetram a atmosfera da Terra, e esse material incandescente, fica incandescente e dá aquela sensação de uma estrela cortando o céu, mas são partículas caindo no nosso Sol. O maior meteorito que atingiu o nosso planeta no século XX caiu na África e pesava 70 quilos. Mas a Terra já foi atingida por enormes meteoritos. No Arizona, Estados Unidos, existe há 49 mil anos uma cratera de cerca de 1,3 km, produzido por um meteorito que devia ter aproximadamente 50 metros de diâmetro. No Brasil também já caiu meteoritos. Um dos mais famosos é o de Betendorf, encontrado em 1784 no interior da Bahia. Parte desse meteorito, pesando 5.400 quilos, está desde 1888 no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Bom, identificamos aqui o que é planetóides, né? Entendeu o que é sistema solar, planetóides, cometas, satélites e meteoros. Utilize esse vídeo para revisão, nada, e até o próximo vídeo com a próxima aula.